Olá, pessoa que está assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou a Gabriele, aluna do segundo ano do ensino médio, da ETEC José Rocha Mendes. E hoje, juntamente com os meus colegas de classe, Matheus Magalhães e Álvaro Zancanari, iremos apresentar um trabalho bem legal para vocês, com experiências envolvendo gases. E cada um de nós irá fazer um experimento diferente, envolvendo transformação isobárica, isovolumétrica e isotérmica. Então se liga! Pois bem, aqui eu irei utilizar os seguintes materiais. Um recipiente com água fria, eu aproveitei e coloquei gelo para deixá-la ainda mais gelada, e um recipiente com água quente. Vocês podem até ver as fumaças subindo. Uma garrafa vazia e uma bexiga que eu coloquei aqui no topo da garrafa. Esse experimento aqui é sobre transformação isobárica. O que isso significa? Que a pressão aqui é constante, ela não vai mudar. O que vai mudar é a temperatura, porque em um recipiente temos água fria e no outro água quente, e o volume. Então, vamos ver para ficar bem visual mesmo. Como vocês podem ver, ó, se eu colocar aqui na água gelada, ele permanece, a bexiga não se move, tá vendo? Só que quando eu coloco o mesmo recipiente na água quente, a bexiga se expande. Por que isso acontece? Isso acontece porque, ao esquentar o gás que está dentro dessa garrafa, as moléculas começam a se agitar e elas acabam demandando mais espaço, o que acaba enchendo a bexiga de ar. Agora, quando eu coloco na água fria, o gás ele se esfria e as moléculas param de se agitar e elas acabam ocupando menos espaço, elas ficam mais juntinhas, o que acaba deixando a bexiga vazia, porque o gás consegue se ajuntar totalmente dentro da garrafa, ele não precisa de mais espaço. Então esse foi o experimento. Vou colocar mais uma vez para vocês verem. Oi, meu nome é Matheus e eu vim demonstrar como funciona através de uma experiência a transformação isotérmica. Começando explicando o que significa isotérmica. O iso da palavra significa igual e térmica, calor, ou seja, igual calor, mesmo calor ou mesma temperatura. Ainda no século XVII, Boyle desenvolveu uma relação quantitativa para o comportamento dos gases simultaneamente. O cientista francês Edmond Mariotte chegou ao mesmo resultado. Eles foram os primeiros a estabelecer uma equação matemática que explicasse a relação entre pressão e volume de um gás, que ficou conhecido como Lei de Boyle-Mariotte. Primeiro, vamos falar o que a Lei de Boyle-Mariotte diz, ou transformação isotérmica. A Lei de Boyle-Mariotte enuncia que a pressão absoluta e o volume de uma certa quantidade de gás confinado são inversamente proporcionais, se a temperatura permanecer constante em um sistema fechado. Agora, utilizando a experiência, eu vou mostrar como um sistema fechado em que a temperatura é a mesma, a massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Através da experiência feita usando uma bexiga, uma seringa de 20 ml, mostramos a relação entre pressão e volume, descrita pela lei de Boyle-Mariotte. Isso quer dizer que o volume de uma massa de gás a temperatura constante é inversamente proporcional à pressão, como nossa equação P1 multiplicado por V1 é igual a P2 multiplicado por V2. Nessa fórmula, P1 e P2 são a pressão inicial e final, respectivamente, da mesma forma que V1 e V2 são os volumes iniciais e final. Pode-se dizer que a lei de Boyle-Mariotte foi o pontapé inicial para todo o estudo de comportamento dos gases. A partir dela, foram desenvolvidas outras relações até se chegar à equação de gases ideais. O conhecimento gerado a partir da lei permite, dentre outras coisas, planejar o funcionamento do cilindro de gás usado por mergulhadores embaixo d'água, ou manter uma sala estéril, limpa e livre de poeiras, deixando a pressão interna superior à externa, muito útil na indústria farmacêutica.
Bem, já apresentados os experimentos que relacionam a transformação isotérmica e isobárica dos gases, vamos dar início aqui ao experimento que relaciona a transformação isovolumétrica dos gases. Mas antes de começar o experimento em si, vamos dar início aqui um pontapé inicial rapidinho sobre a teoria que envolve esse experimento. Então começamos pela pergunta bem simples. O que é a transformação isovolumétrica? Iso remete igual, mesmo, e volumétrica remete a volume. Ou seja, quer dizer mesmo volume, ou volume igual. Isso nos remete a um volume constante. E esse volume constante ele vai ser igual, independente da temperatura ou pressão que incide nesse gás. Tranquilo? Quando a transformação é isovolumétrica. E o volume sendo constante do gás, o que isso ocasiona? Que a temperatura e a pressão do gás sejam diretamente proporcionais. Ou seja, se a temperatura subir, a pressão também sobe. Se a temperatura decair, a pressão também decai. Tranquilo? Aí você vai me perguntar aí, por que quando o volume é constante, a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais? Vejamos aqui neste exemplo hipotético que eu criei aqui, onde os recipientes são indestrutíveis a qualquer temperatura e são indilatáveis. Tranquilo? Temos aqui o primeiro recipiente, onde as variantes de estado estão na CNTP. O que é a CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, a temperatura está em 273,15 kelvins, que é igual a 0 graus Celsius. A pressão está em 1 atmosfera e o volume está em 1 litro. Tranquilo? Agora imaginemos que aquecemos esse recipiente. Aquecemos mais 100 graus. Ou seja, temos a temperatura final de 373,15 kelvins, que é igual a 100 graus Celsius. Passamos para uma pressão final aproximadamente igual a 1,37 atmosferas. Aí você me pergunta, como que você chegou a esse resultado? Simples, utilizando a fórmula da transformação isovolumétrica dos gases, que diz que a pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final. E o volume aqui continuou o mesmo, 1 litro, até porque estamos trabalhando aqui com a transformação isovolumétrica dos gases. Tranquilo? Como o volume ficou constante e a temperatura aumentou, você há de concordar comigo que a agitação das moléculas deste gás também aumentou. Como a agitação das moléculas aumentou, haverá mais colisões entre essas moléculas e a parede do recipiente que é involumétrico. As moléculas desse gás, elas sempre vão procurar, com o aumento de temperatura, se dilatarem, umas se distanciarem das outras. E como não tem lugar para se distanciarem, elas vão fazer uma maior pressão na parede desse recipiente. Ou seja, a pressão do gás dentro do recipiente irá aumentar. Em suma, é isso a teoria inicial. Agora bora para experimentos e bora apresentar os materiais que eu... O experimento a ser apresentado aqui agora se chama a vela que levanta água. Aí vocês ficam pensando aí, caramba, a vela que levanta água, como que ele vai fazer isso? É feitiçaria? Não utilizarei de feitiçaria, mas sim utilizarei das leis da transformação isovolumétrica dos gases. Bem, para apresentar, indo direto aqui para a apresentação do experimento, primeiro eu vou explicar aqui para vocês quais serão os materiais usados para fazer este experimento. É algo bem simples. Precisaremos de uma vela, precisaremos de um recipiente para acoplar a vela e também para colocar água ao redor da vela. Eu escolhi aqui um prato. Vamos precisar de um outro recipiente para tampar a vela, tampar o gás aqui em cima da vela. Utilizaremos aqui de um corante cor-de-rosa. Utilizaremos água e um fósforo para acender a vela. Escolhi um recipiente verde para tampar a vela e um corante cor-de-rosa só para dar um efeito melhor para vocês verem a água subindo na hora do experimento, tá ok? Agora vamos adiante com o experimento. Indo para o experimento agora, o que vocês podem ter reparado aí algo de diferente foi que eu coloquei a água no prato e coloquei o corante rosa acima desta água.
agora vamos dar início ao experimento em si. O experimento é básico, que iremos fazer agora. Eu só irei colocar o recipiente, a garrafinha verde, acima da vela para tampar o gás atmosférico aqui. E vocês verão o que acontecerá. Já dei um spoiler um pouco atrás, mas vocês verão melhor o que acontecerá. Subiu aqui, agora vamos para a explicação. Então, o que aconteceu dentro do recipiente para fazer com que a água subisse? Bem, iniciaremos aqui quando eu estava colocando a garrafa ainda sobre a vela. Vocês puderam perceber que no experimento eu coloquei a garrafa vagarosamente acima da vela. Por que disso? Porque a vela estando em combustão, ou seja, pegando fogo, este fogo da vela aqueceu todo o gás que estava aqui dentro, todas as suas moléculas. E, como eu disse anteriormente, quando o gás ele é aquecido, ele tende a se dilatar. E como aqui tem uma entrada aberta, a entrada da garrafa está aberta, esse gás saiu por aqui. Ou seja, de início, quando a vela estava acesa e eu estava colocando a garrafa acima da vela, essa transformação ainda era isobárica. Por quê? Porque havia dilatação do gás, a pressão se manteve constante, porque não havia tantas colisões aqui dentro, a temperatura subiu junto com o volume do gás. Tranquilo? Passando para o próximo passo, temos aqui a parte 2 do experimento, que é quando eu encosto a entrada da garrafa na área do prato, ali na superfície do prato, e adentro um pouco de água aqui na garrafa. A garrafa aqui está representado com esses riscos vermelhos, tá? Bem, quando eu coloquei a garrafa na superfície do prato, vocês puderam perceber que a vela apagou. Mas por que apagou? Percebam que não há mais entrada e nem saída de gás dentro do recipiente, ou seja, não há entrada de oxigênio. E como vemos pela fórmula química aqui, para haver a combustão necessita de oxigênio e de um combustível, que aqui era o material da vela, que é a parafina. Sem o oxigênio não há combustão, e sem a combustão não há fogo. E sem fogo, por sua vez, a temperatura decai, do gás aqui dentro decai, e por conta que o volume está fechado, a pressão do gás, quer dizer, também caiu. Aí você pergunta, o que isso vai gerar? O que fez realmente essa água subir? Vamos para o último tópico aqui desse experimento. Bem, como a vela apagou, a temperatura do gás diminuiu e sua pressão, por sua vez, também diminuiu, vamos ter que lembrar também que, ao redor desse prato, sobre a água, exercia uma pressão chamada de pressão atmosférica. O que seria a pressão atmosférica? Seria a pressão, a força com que os gases da atmosférica exercem na área do planeta, em nossas cabeças. Tranquilo? Como essa pressão atmosférica ela ficou maior do que a pressão gasosa, por conta que a temperatura desse gás caiu, a pressão atmosférica vai exercer sobre a água e essa água, por sua vez, adentrará ao recipiente. Por conta que a água está adentrando ao recipiente com a mesma intensidade do que a pressão atmosférica, a força com que essa água entra é maior do que a pressão do gás lá de dentro. Tranquilo? Explicando aqui em miúdos. A força da pressão atmosférica, entre aspas, empurra a água. A água, por sua vez, adentra o recipiente. Adentrou por que o recipiente? Porque a força da pressão gasosa lá dentro era fraca. Lembrando aqui um pouco da soma vetorial que aprendemos ano passado, imaginemos que temos o vetor da força da pressão do gás e o vetor da força da pressão atmosférica, que é igual à força com que a água adentrasse ao recipiente. Como a força da pressão atmosférica, ou seja, com que a água entrou dentro do recipiente,
é maior do que a força da pressão do gás lá de dentro, essa água adentrará, porque essa força, entre aspas, ganhará da força da pressão gasosa. Tranquilo? Bem, então o experimento foi esse. Uma coisa bem simples de se entender, que nos remete à transformação isovolumétrica dos gases. Tranquilo? Bom, então por aqui terminamos. Nós mostramos aqui, nesses 3 experimentos, os 3 tipos de transformações gasosas que um gás pode ter. Começando pela transformação isobárica, que a Gabriele Cartacho nos mostrou que quando a temperatura sobe em uma pressão constante, o gás se dilata, ou seja, seu volume aumenta. Também passamos para o experimento da transformação isotérmica. Como vocês puderam ver, que o Matheus Magalhães fez esse experimento, que é quando a temperatura está constante, se eu aumento a pressão de um gás, o seu volume diminui. Como ele fez aqui com a seringa. Ele botou uma força no êmbolo, ele botou uma pressão, ele pressionou o êmbolo da seringa, então podemos ver que o gás que se encontrava dentro da bexiga diminuiu, ou seja, quanto maior a pressão, menor será o volume do gás. E por último, podemos ver aqui a transformação isovolumétrica, essa que eu acabei de explicar para vocês. No início, enquanto a garrafa não estava fechada, era ainda uma transformação isobárica, mas depois que a garrafa fechou, a vela apagou e a água adentrou o recipiente por conta da pressão atmosférica, virou uma transformação isovolumétrica. Bem, então é isso, galera. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado por prestarem atenção. Valeu!